This panel will be, let me check the name precisely. Ana Paula will direct. Okay? She's the co-coordinator, as you know. So, thank you very much, Renato. Muito obrigada, Renato, In this round por me table. apresentar nesta mesa. I'm very proud to lead the last round table of this amazing day with a lot of ideas. Cuidar dessa última mesa com um dia de muitas emoções e muita partilha. I think for this round Acredito table, que para esta parte we had thought to discuss pensamos the em main discutir streams os of the principais research. How questões can da we pesquisa. manage every podemos exciting ideas and Como podemos willing compartilhar to todas essas act ideias and tão transform it animadoras in e the agenda transformá-las of a research na project agenda de which could, projeto in de fact, pesquisa produce que possa de transformation. fato We are very gerar proud because transformação. some Estamos muito ideas orgulhosos are porque already as following by ideias já us. We estão have sendo specific seguidas por nós, areas temos to áreas project something. específicas para We projetar. have choose 3 areas. We will Temos, temos 3 áreas que vamos participar nesses 3 dias. Final exhibition. E o painel de I exibição. think another E topic acredito we que had outra already questão addressed que a gente is já to avaliou make foi contact with the a local de fazer authority. contato com as The autoridades Lab Itaim locais. Paulista is an Itaim example Paulista of é um transformation exemplo de in transformação partnership with the e local parceria authority, the com as autoridades locais. We are digging in the E local estamos system and aprofundando no how sistema to local manage e the knowledge to como create a convergence in the gerir esse conhecimento perspectives para of poder climate envolver change tudo isso com and relação à water mudança management. climática So, e in à this, gestão moderna. with these thoughts, I would like to form this last table, round Gostaria table, de and formar I essa will última mesa e vou I will convidar invite Marian Imani Marian of Imani Anglia Ruskin University. da She Universidade de has Ruskin. already with us Ela today. já esteve Several conosco hoje de manhã. Professor Balaj Narasimhan, of Indian Institute of Technology Instituto of Indiano de Madras, Tecnologia de and Madras Professor Pratip e Moses, professor Pratip School of Moses Architecture da and Escola de Planning, Arquitetura e Planejamento from Hana University, da and Universidade de also Hana, Professor Renato Anelli e professor to Renato make Anelli a wrap-up para que section. faça We uma sessão de decided to join fechamento. Decidimos juntar okay, at the end, and Renato join us to e o Renato vai se juntar a nós para fazer o fechamento do dia. Consideration and to jump in our debate now. So, I think I would love to hear from you what are gostaria de ouvir your vocês thoughts sobre about this seus pensamentos huge sobre amount of information essa and quantidade de informação enorme stakeholders and e as partes scientific interessadas sides and e os lados professionals científicos e profissionais all of these inputs. e todos esses inputs e o que vocês pensam sobre as nossas possíveis futuras colaborações. Muito obrigada, Ana. Tem sido um dia incrível, muitos pensamentos muito legais de várias pessoas, mesmo com a tradução ou ouvindo inglês, muitas participações muito legais. E já quero dizer e ter algum tempo para pensar em alguma informação que eu gostaria de participar. Nos últimos anos, na medida em que a gente vai falando sobre essas parcerias que a gente tem, a nível pessoal, eu posso dizer que algumas questões que a gente tem no mundo inteiro, e as pessoas que estão aqui não são exceção do que estamos vivendo, é o poder da colaboração e parceria. Se eu quero colocar algo novo do centro de tudo isso, fazer parceria sobre qualquer situação que a gente quer focar na pedra fundamental de tudo isso. Então, voltando a isso, com essas bases e toda a situação que a gente quer lidar, precisamos, primeiramente, isto é um problema multidimensional, ou um desafio, e que requer um desafio multidisciplinar e
requer que várias disciplinas estejam envolvidas e muitos partes interessadas, como a gente disse, a gente chamaria de cima para baixo desse problema, e pessoas que vão poder sair por causa de como que a gente projeta isso, vai ser parte da decisão. Civic actors, again, with civic ambitions need to get involved. All the stakeholders involved. So I would suggest, comunidade, sociedade civil. Então, a primeira coisa é pensar em pessoas que poderiam se beneficiar ou poderiam estar envolvidas nessa parceria. Algumas questões com o projeto que a gente tem, que começamos, e a nossa ambição, e o nosso próximo passo tem a ver com a adaptação através de soluções naturais e algumas coisas com relação a isso, a ideia a criar um laboratório vivo. Não só engenheiros estarem envolvidos, mas planejadores, reguladores, agências ambientais, ONGs, inclusive a sociedade civil, para estar envolvidas na situação. E com isso, a gente poder ter a oportunidade de criar um diálogo que precisa existir entre as partes interessadas para entender o problema. Sem entender o problema, os desafios, e não podemos ir adiante. E esse diálogo, a comunicação, está no coração do que fazemos, para co-criar e co-desenvolver e co-entender os desafios. Então, uma das coisas que eu gostaria de pensar é sobre a ideia deste lab vivo, que seria algo que estamos planejando. Isso nos traz a adaptação. Algo que precisamos pensar é a escala de tudo isso. Nível local, regional e nacional. Uma das coisas que a gente precisa a nível local e nacional, que a gente precisa trazer isso para nível local. Com isso, a gente poderia ter um plano nacional que pode ser traduzido a algo local. E essas são as pessoas locais que entendem o problema. Então, ao mesmo tempo, deveria ser de baixo para cima, mas ser um mecanismo que reflita essa situação. Com isso, às vezes, isso não existe. E alguma das coisas importantes to create that pathway, which is important. Finance is very important e que é importante, a parte financeira é muito importante também para poder ter essa adaptação e reconhecer o monitoramento de tudo isso e como que a gente pode fazer com que isso funcione corretamente para poder seguir em frente. A outra coisa em que eu posso pensar, e parte da missão que eu considero, especialmente no contexto que a gente faz, é oferecer evidência e para quem toma decisões, porque às vezes as decisões não são tomadas porque as pessoas não querem ou não estamos nos envolvendo, a gente está pessimista e não otimista com relação a isso, mas às vezes tem a ver com a falta de compreensão de quem toma a decisão. A falta de evidência para esclarecer esses desafios, porque às vezes precisamos de uma confiança que vamos poder tomar decisões nesse sentido. E com essas evidências, não só nos dados, podem ser traduzidos em informação e se transformar em conhecimento. Isso precisa existir, e isso é algo que os pesquisadores podem precisar disso e podem unir isso e criar essas evidências. Mais uma vez, os setores públicos e privados precisam se unir, não é só o trabalho do governo, as pessoas, a comunidade, nós todos precisamos estar envolvidos. E a última coisa que eu gostaria de dizer é que o suporte em qualquer etapa, planejamento, monitoramento, a avaliação e a compreensão da vulnerabilidade, que não foi mencionado hoje. Não tenham medo de ser transparentes com relação às situações ou ter vulnerabilidade, entender onde estão as questões importantes. É a coisa mais importante que a gente está criando com relação à mudança climática. All right.
So I think the next few minutes, I'll just walk you Nos through próximos minutos, eu só vou mostrar para vocês issues algumas das questões que poderiam precisar de mais pesquisa e o que estamos fazendo em Madras com relação a isso e aos desafios que temos. Se olhamos para isso, as cidades mais vulneráveis com relação a alagamento, podemos ver alguma dessas cidades na Índia que vão ali nessa linha. Estamos no top 10, no top 10 dentro da cidade. It's not that we don't have the traditional knowledge or anything as such, being a semi-arid country, and for several hundreds of years there was civilization that was thriving. As civilizações que estão passando e melhorando em agricultura. Agricultura é uma das profissões que precisa muita água. Então, estamos aqui tradicionalmente como parte da civilização. Mas o que tem acontecido é que cada vez mais essas situações de agricultura têm se convertido em áreas urbanas e como que a gente lida com essa transformação. Muitas dessas estruturas tradicionais que têm sido criadas para a cultura, inerentemente, elas trazem algum tipo de alagamento. E, às vezes, tem a ver... Eles não veem isso como algum tipo de problema para esses propósitos. Então, a gente trabalha com tecnologia, e são centenas de anos, e pela transformação, muito dessa tecnologia, esses métodos tradicionais de armazenagem, de cuidado, têm sido usados dessa maneira. Então, a motivação é a questão dos resultados com relação a isso e e uma das situações, parte das áreas verdes que a gente tem e foi visto, e cada vez mais essa água tem trabalhado assim, dessa maneira. Então, temos muita, e a capacidade, e também temos alagamento pluvial. Muito disso tem sido uma das motivos. Next slide, please. Yeah. Next slide, please. Yeah. So these are all the various different the problems that primarily centered around engineering. So I must apologize that a lot of the. Peço desculpas que muitas das imagens que estão colocando aqui são muito de engenharia, mas a mesa anterior falou muito sobre isso, que não é só engenharia, mas temos algumas questões ali sociais, também vinculados, e estou restringindo algumas das questões e reconhecendo os aspectos dessas situações a nível financeiro e outros componentes que estão envolvidos em projeto, implementação, algumas dessas questões. Porque no final do dia, somos responsáveis, nós engenheiros somos responsáveis por essas estruturas, responsáveis por dizer ao público qual é a melhor forma de distribuir essas estruturas, que tipos de estruturas são adequadas e
Para muitas dessas coisas, esses aspectos resolvem problemas que eu tenho visto que são muito importantes. So, of course, this is something Então, isso é algo all of us recognize. So, before development, antes do desenvolvimento, esse é como a água deve basicamente responder aos eventos. Então, depois desse desenvolvimento que acontece coming, and they are also coming in a shorter. é que você tem um grande volume. So this is something that we would Então, isso é algo que nós vamos ter que lidar. takes place. So any structure, any Então, qualquer estrutura, qualquer sistema urbano, eu teria que levar isso em consideração, ok? Então, essencialmente, em termos de pesquisa que está indo, eu posso descrever isso em 3 aspectos. Um deles é como que vocês identificam os locais potenciais para a implementação efetiva desses sistemas. E, então, qual é o potencial disso, né? Como essas estruturas de recarga de engenharia. Então, que tipos que vocês podem instalar, que vocês vão conseguir reduzir o impacto e aí a resiliência desses SUDs implementados em escala de watershed. Então, muitas das coisas que vocês tentam implementar em lugares individuais, depois em comunidades, mas qual que é o impacto quando você tenta adaptar isso numa escala de rio, né? Qual que vai ser o efeito? Né? Então, a gente sabe que nós precisamos entender qual o modelo robusto que nós vamos conseguir capturar, depende do processo hidrológico que, na verdade, está acontecendo no lugar que, frequentemente, a implementação desses sistemas vai acontecer de forma diferente. Então, um aluno meu me perguntou aqui, ela estava tentando trabalhar em caracterizar diferentes aspectos desses sistemas urbanos para ver os processos hidrológicos diferentes em termos de volume de água, da camada da superfície, a camada de engenharia, a camada natural. Então, como que eu posso colocar isso aqui? Estamos tentando fazer essa multicamada ali para ver o modelo de infiltração que basicamente nos fala a taxa de chuva, a condição hidrológica, qual que é a taxa que a água pode infiltrar nessas estruturas, né, diria. Então, existem muitos que a gente pode fazer aqui. Então, o que a gente descobriu é que essa multicamada ali parece ser precisa. Nós estamos apresentando esses processos hidrológicos para que a gente possa desenvolver o tamanho da maneira correta. Podemos tentar conceitualizar a elegância desse modelo para que a gente possa conceitualizar o mesmo para vários diferentes usos. Usando o mesmo modelo, a gente vai conseguir usar para diferentes tipos de sistemas urbanos, seja telhados verdes, para infiltração, qualquer outro tipo de sistema, talvez a gente possa usar um modelo similar, uma estrutura similar. Então, é isso que a gente está tentando realmente desenvolver. Então, como que a gente valida isso? Precisamos validar todas as coisas que nós desenvolvemos, temos que ter um grande volume de dados que precisamos coletar. Então, nós temos ali os instrumentos, né? Ali o nosso Renato estava falando sobre um estudo que nós tivemos, né? Os instrumentos e talvez uma bacia, então vários processos diferentes em termos de infiltração. Então, pode passar para o próximo. Então, nós temos aqui os dados da chuva e também temos a medição de fluxo, que é o Flume, que mede esse fluxo em diferentes capturas. Então, a gente usa isso para ver
como que a bacia está respondendo a diferentes eventos de chuva, e nós também temos os níveis, né, de água registrados ali, para ver como que a água subterrânea está basicamente respondendo nesses eventos de chuva, e aí usamos essa resposta para caracterizar a atividade hidráulica e as características da superfície. Além disso, nós também fazemos a caracterização ali da camada, utilizando alguns métodos experimentais, para que a gente esteja numa melhor posição para capturar as características hidráulicas. Então, uma vez que você pega essa característica hidráulica, com os diferentes modelos, e aí o trabalho que nós fizemos é que a gente ajuda a usar, um modelo numérico mais sofisticado para o transporte, que é chamado o Hydros, o modelo Hydros 1D. Esse modelo é um dos mais sofisticados, né, o modelo numérico que está disponível para caracterizar a taxa que a água pode infiltrar. Então, nós estamos tentando usar isso como para testar aquele modelo de múltiplas camadas, porque esse código sofisticado, talvez a gente não consiga aplicar em tão grande escala, mas a nossa ideia é basicamente pegar isso e ver se podemos implementar isso em escala muito maior, em uma bacia, num rio, então a gente quer testar e ver se o nosso modelo, o modelo que nós desenvolvemos, produz um recurso que vocês possam, na verdade, implementar em escala de bacia, e aí é isso que a gente está tentando descobrir. Então, ali, as tabelas que vocês veem no topo são algumas dos resultados de simulação do modelo, né, bem sofisticado, do Hydros 1D, e ali são os resultados que estamos obtendo da nossa, muito mais simples, né, que nós queremos aplicar em uma bacia de rio. Então, alguns detalhes que eu espero que os meus alunos vão finalizar isso, e aí os meus alunos lá da universidade vai conseguir compartilhar durante a apresentação dele. E aí, claro, existem vários sites de análise, né, várias análises que podem ser feitas, e a nossa intenção é, basicamente, uma vez que você faz isso, você pega isso e aplica em escala de bacia ali, hidrográfica. Estamos tentando desenvolver esse modelo para ver como isso está realmente performando. Então, tem muito trabalho de campo envolvido. Eu acho que na sessão anterior, a gente estava falando sobre a governança da água e os observatórios e essas coisas. Infelizmente, nós não temos uma estrutura, assim, muito para medir a água. Então, não tenho certeza se em São Paulo, né, nós não temos uma agência dedicada que, na verdade, mede a água, pelo menos nessa escala, né, que a gente precisa aqui. Então, para muitas dessas coisas, nós precisamos ter realmente muitos dados que precisam ser coletados, então os modelos precisam ser validados, né, eventualmente, muitas coletas em campo que a gente precisa fazer, nas monções, né, a maioria das cidades ali a gente vai para fora, enquanto o pessoal está recolhido, a gente está lá fora medindo os níveis de água, tentando fazer isso como parte do nosso trabalho. Além disso, o que a gente também faz é coletar vários dados através de múltiplas fontes, por causa da vasta quantidade de dados para descobrir quais são as áreas ali que estão sujeitas à inundação e quanto a inundação está acontecendo. Então, para coletar esses dados, talvez a gente não possa estar presente em todo lugar, colocar sensores em todos os lugares, então a gente tenta utilizar a participação do público, né, através das mídias sociais, pedindo que as pessoas, várias iniciativas, a gente tenta coletar informações de várias fontes. Então, ali, algumas iniciativas que nós temos, né, usando as mídias sociais, mas ainda bastante participação pública, né, que realmente é necessária para nós coletarmos todos esses dados.
E aqui é o Suresh, acho que estava tentando mostrar a evolução de algumas dessas cidades, como as cidades basicamente saem, né, de uma cidade com abastecimento de água para uma cidade sensível à água. Então, esse ciclo de evolução ali, esse é o problema para muitas das cidades. Aqui no sul global a gente está tentando arrumar, então existe uma confusão, então a gente está em qual ciclo ali, né? Então isso é algo que a gente ainda está chegando, muitos dos problemas que nós estamos enfrentando agora são por causa dessa ambiguidade, né, na avaliação, né, esse caminho aí para ver em que ciclo estamos. Então, qual que é o status atual que nós acreditamos, né, que no sul global, essa drenagem urbana, né, sustentável, a gente reconhece a importância, né, do movimento, né, do Rainwater Harvesting Movement, que foi lançado na Índia, tem muita consciência já, basicamente, vindo disso, mas ainda, como que a gente consegue pegar esse tipo de consciência, transformar isso na construção de regulamentações? Isso é algo que ainda a gente está lutando para lidar com isso, né? Então, a gente ainda está ali, estágio 1 ou 2 desse ciclo de evolução, desse design urbano. Então, as enchentes são somente um problema ocasional, né? Mas para nós o problema mais importante é a seca, né? Pelo menos para a parte do país de onde eu sou. Então, a enchente talvez seja uma ou duas vezes, né, no ano, mas a seca é uma questão muito mais problemática, né? Então, se a gente não aborda isso, a gente está atendendo somente parte do problema. Então, algumas das iniciativas que nós estamos tentando fazer é também para ver se esse outro lado do problema, né, é algo também que nós estamos tentando lidar. Então, aqui é onde nós estamos tentando juntar, né, toda esse ciclo, aonde o caminho é mais linear, sabe? A gente necessita da água por 200 quilômetros do sul e 300 quilômetros a partir do norte. Então, a gente vai todo esse caminho para capturar essa água, para conseguir levar isso para uma população de quase 12 milhões na cidade de Chennai, e a gente também está tentando usar a dessalinização como uma forma de atender esse problema, né? Então, não estamos vendo isso como um ciclo da água. É possível para nós reciclarmos, reusarmos essa água o máximo possível, e é isso que estamos tentando trazer também para algumas, né, das nossas considerações, desses processos. Estamos tentando ver, como já foi dito, por causa da não estacionalidade da água, né, que costumava ser uma em 10 anos, uma em 5, agora está completamente mudada, as magnitudes desses eventos também estão mudadas, então tem muitas incertezas nisso. Então, como planejar, né, a infraestrutura, como que planejamos para a construção disso, né? Então, o que é a coisa que estamos tentando realmente fazer? E nós atualmente achamos um centro de excelência que nós temos em água e sustentabilidade. Então, é isso que a gente está tentando realmente fazer com os nossos vizinhos ali, talvez desenvolver esse laboratório, como a Mariana estava falando, para desenvolver isso como um laboratório vivo, e ver as questões de engenharia, de governança, de participação pública. Então, muitas dessas coisas que a gente está tentando trazer tudo junto, e aí ver o modelo desse laboratório vivo, se é possível para nós realmente atendermos algumas dessas questões que nós estamos tentando lidar. Acredito que
Em resumo, há oportunidades significativas para a implementação desses sistemas, dessa drenagem na Índia. O desafio é basicamente integrá-los com o fornecimento, o sistema de fornecimento de água, e aí ligá-los com a proteção ambiental, né? Se for somente isso, não vai funcionar, para nós é mais... E aí também existe muita necessidade para o desenvolvimento de ferramentas de software, né? Talvez fazer irmãos, né, digitais, gêmeos digitais nesses laboratórios. Então, tem muitas oportunidades que estão aí, que vão nos ajudar a visualizar melhor algumas dessas coisas, porque as pessoas que estão sentadas lá na governança, as pessoas que estão encarregadas ali da sociedade civil, eles talvez não necessariamente sejam engenheiros ou não sejam tecnicamente conscientes de muitas dessas coisas, mas eles certamente têm no coração, né, o direito, os aspectos corretos, e a gente precisa apoiá-los com ferramentas, com auxílio, que vão ajudá-los a tomar decisões melhores para mover na direção correta. Então, para isso, realmente existe muito desenvolvimento, muitas ferramentas que podem ser construídas com esses modelos numéricos também, é claro, do lado aqui da academia, as universidades estão fazendo, né, o que a gente está tentando fazer, a Maria está tentando fazer também lá no Reino Unido, nós ainda precisamos, né, tentar integrar, né, ter uma abordagem integrada disso tudo. E eu vou concluir com isso agradecendo. Muito obrigado. Thank you very much. Obrigada. Good evening. Thanks for the opportunity given. Obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Basicamente, eu sou professor. Basicamente, eu estou na prática. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui, isso é o que eu estou explicando. Então, vou passar aqui para o próximo slide. Isso é no sul da Índia. No sul da Índia, quase no sul. So basically, 2005 there was a huge flood, and after that 2015 there was a huge flood, and 2018 teve uma grande enchente. Hoje a gente está tendo enchentes frequentes e o governo não está atendendo as situações, então precisamos fazer algo a respeito. Então, o que eles fizeram foi que eles fizeram 3 categorias. Uma é a parte central, e a segunda, não estamos tendo acesso à apresentação dele, os slides. So we have divided into priority. What are the areas, what are the things we can allow in priority 1? Priority 1, I think you can see three only parks and playgrounds, recreational spaces we should allow. The second category, if you can see, it is public institution, government offices, universities, public areas. And the first one is defense installations, important things which are not going to be affected. Telephone exchanges, aerodromes can be placed in priority 1 areas. Next. So then this is a classical case in Chennai. Então, esse é um caso clássico em Chennai. I think when there is a rain, quando tem chuva, please go to the next slide. So there is a rain. This is a small scale. ali está a chuva, ali é um pequeno esboço. I'll do that. Yes, I'll do that. That will be easier. So there is a rain. So what will happen is, Então, ali se a chuva, o que vai acontecer gradually increase. é que quando a água está gradualmente aumentando, After that, I think e isso vai
aumentar, se você vê o slide anterior, a água vai fluir ali. Então, depois de algum tempo, o nível de água vai ter subido e devido ao alto nível vai haver uma enchente. E durante a enchente, o que a gente tem que fazer em Chennai, o que a gente está fazendo é ter um tipo de estrutura que a gente possa parar o fluxo. Essa foi uma solução que nós demos a eles. E a segunda condição, aqui, é por causa da área. Então, o terreno é desta forma. O terreno é um declive como esse. A gente fica sem microfone. Então, normalmente, é uma cultura, né, algo que está... Isso deveria estar mais alto aqui. So what has happened is, it has become a bowl. It has become like a bowl. And we have altered the slope and it has become a bowl. E aí nós alteramos esse declive, e aí o que aconteceu? So the only solution is, so what we have to do is, we have to... Então, o que temos que fazer... Tem um vídeo aqui do que fizemos. Eu acho que quando nós temos um tipo final da estrutura, pegamos toda a água e levamos para o canal e podemos fazer um túnel de 120 quilômetros que pode ser construído. E em Chennai a gente tem seca, então o que podemos fazer é armazenar essa água no túnel. E aí o túnel, porque nós não temos espaço aberto, então o que podemos fazer é utilizar a água durante as estações de verão, quando temos a seca. Essa é uma das soluções que nós oferecemos. Aqui também o que acontece, esse é próximo ao rio, então de 3 pés ou 4 pés. Eu acho que a administração ali. Esse é em Port Blair. Esse é o plano diretório para Port Blair. E o que nós fizemos aqui é mais como São Paulo, é quase como o Brasil. And 14% only built up area. So it is 2,000 kilometers from the mainland. It is an island. It is a strategic point of view. It is very important for us, for India. So, so here in this case, what we have done is, one is the major problem is the airport. The airport will gain. Dos maiores problemas é o aeroporto. Immediately it will get inundated. Previous years it was not creating problem. Why it was not creating problem? Then the number of flights were very less, and it was also a defense airport. So only some period of time they will be allowing it. So now the tourists have increased. So, and if there is a heavy rain, immediately the airport will get flooded. So we want to shift to... Se temos chuva forte, o aeroporto é imediatamente inundado. Então você vê ali um local que nós estamos fazendo ali um modelo. Mudamos isso e queremos aumentar o uso desses espaços. Queremos usar esse espaço e depois ver o modelo de avaliação digital. Estamos vendo o que não está sendo afetado, e o que nós fizemos é que nós ajudamos a ver essas áreas para que a gente... Então, esse é um plano conceitual, esse é o aeroporto,
depois de fazer o modelo de avaliação digital, nós tínhamos seca também. Então, se vocês podem ver, aqui é uma bacia plana. Então, o conceito que nós propomos uma barreira. Uma vez que tem chuva, ela pode ser armazenada aqui e durante o verão essa água pode ser utilizada. Então, essas são soluções que nós apresentamos como plano diretor para Port Blair. E além de Port Blair, também temos algo que vai aumentar, né, o turismo, vai conectar vários modelos, todos os lugares, e vão aumentar o turismo também. Então, também, o próximo é um plano diretor, é a razão pela qual estamos fazendo isso lá, basicamente, a gente chama de plano local. É de 8 quilômetros quadrados. Então, o que fazemos? Basicamente, fazemos uma análise, vemos os problemas, e aí tentamos dar soluções. Então, tentamos dar as soluções e, finalmente, preparamos um plano e apresentamos o plano diretor. Então, essa é a terra existente ali, de 2021, eu acho que vocês viram ali, depois do tsunami que aconteceu em 2005, muitas pessoas morreram nessa área. Então, o tsunami, acho que eram umas ondas de quase 3 metros de altura. Então, o que nós fizemos? Aqui a cidade também tem que melhorar, e, ao mesmo tempo, as pessoas não podem ser afetadas, então, nós aumentamos esse espaço e, ao mesmo tempo, vocês estão vendo ali que as pessoas não estão sendo afetadas. Então, na Índia, nós transformamos isso em 4 zonas, onde a gente tem... Nós não temos acesso à apresentação, gente, perdão. We don't allow any development. So these are the areas we have restrict the development. Then what we have done is land suitability analysis we have done. Here we have done land suitability analysis. What are the factors we have considered is existing land use, coastal regulation zone, elevation, then distance to road. So distance to water body we have done for residential land use. What are the suitabilities? Then we have done it for residential, then commercial, for everything, then recreational, we have done land suitability analysis, then industrial, we have done land suitability analysis, and finally, we have proposed the proposed land use plan. So the idea behind that is the people should not get affected, and at the same time, this is a tourism place, and the tourism also should get improved. I think with this, I complete my presentation. Thank you. I think if I'm able to show some of the videos which you have done, I'll show the TOR project. This was a conceptualized idea by me. Along with my students, the students have done. Então, aqui é uma ideia que eu tive junto com os meus alunos. Aqui teve uma alta queda de chuva, uma grande queda de chuva. E quando tem grande chuva... Quero tentar passar o vídeo aqui. Gradualmente, o nível da água aumenta. E aí, quando o nível da água aumenta, o que a gente está propondo, aqui é toda a área, estamos propondo um túnel de 8 metros subterrâneo, e aí a água pode ser armazenada, e aí automaticamente vamos conseguir reutilizar esse alagamento
E aqui são os pontos de coleta, os filtros. So during the summer, I think Então, durante o verão, 4 meses, a gente tem esse túnel, né, de 180 quilômetros, nós vamos conseguir, nós não vamos mais ter seca em Chennai, essa seria a minha proposta, né, essa seria uma. another one is a riverfront development, where in which the district administration was in Akaya. So what we thought is nearby the river. This is near a place called Kadalur. So what we thought is we'll go for a riverfront development proposal. So this is also a schematic sketch. So I have explained the concept, what is to be done. The students have done it. So the students have to be given credit. It is not me who has done it. So the students have done it. Okay. So please look into the video. So what we have done is along the river, so we have created an embankment, and it is also Pondicherry is known for tourism. It is a nearby place to Kadalur. So we want to bring tourism also. So what we thought is we will bring various spaces nearby the river. We'll create an embankment, we'll create tourism, and at the same time, it will prevent encroachment. Encroachment is happening heavily over there in India. It is because land is a constraint. It is not land is the population is growing at a faster pace, because of which encroachment is happening. So what we want to do is we want to stop encroachment, and at the same time we want to promote. We want to see that the flood never reaches the administrative area. So we have proposed this type of structure, this riverfront development structure, so that it will improve tourism and it will also help the district administration. So this is what we have done. So what and all, this is just a conceptual, it is a detailed project report has to be done. So this is about all which I have done with respect to climate change. Thank you. Thank you, Prateek. I think our students had also. Acho que nossos clientes Obrigada aos nossos gostaram, alunos também, tiveram muitas boas ideias para a intervenção. tiveram muitas ideias para as Obrigada. intervenções. Muito obrigada, acredito que Foi foi um um painel muito painel bom, incrível, com essa com uma cooperação de e pesquisa, e eu convido o convido o Renato, Renato então, para para fazer fazer os comentários comentários finais. finais para nós. Por favor, professor Renato. So it's not wanting to do a conclusion of the day, just to make some highlights of these. Não é para fazer uma conclusão do dia, é só para fazer alguns comentários sobre o primeiro dia. So I think this first day we have after the first panel. A moment, just to organize my thoughts here. Just. No, I start. So I think this the first panel just present different ways to. O primeiro painel teve diferentes formas para enquadrar isso. So this is there was one before. Yeah, I was looking at the first with I think with Edmilson, Pedro Muti, and Lloyd just brought us this the scale of the challenge, or
the front line of the research Desafio da linha de frente de pesquisa em mudança climática, not only urban não só para ambiente urbano, regional impact, but mas impacto regional, sempre se concentra nas áreas urbanas. Acho que Edmilson falou the scientists from the climate change, they are very advanced in make e tem avanços em modelos também. Também Pedro da UFRM, são modelos e são dados que temos hoje. E o que podemos fazer neste modelo? Estamos fazendo e podemos prever alguns desafios. E atualmente estamos vendo a previsão para o passado. É um exemplo de como as pessoas no IPCC trabalham. É importante também para nós, no debate negacionista da mudança climática. E temos exemplos para ter argumentos no debate político. Uma questão interessante está sempre muito conectado com algumas direções de planejamento urbano em São Paulo. A importância de evitar to Peru, we'll see this pressure of urbanization over the mountains that should be protected, and that you can see from nearby. You can see the green mountains back of the mountains are all urban sprawl from the other cities of the metropolitan region. So it's quite a green scenario of the situation. So this is and this process. Este processo, o impacto que tem no sentido da mudança da chuva. E é importante para entender os esforços para identificar São Paulo de uma forma de 2014, do plano diretor. Mas as respostas dos últimos anos têm sido outro problema para a cidade, porque está destruindo algumas questões da cidade. Isto é uma equação tem a ver com identificação, conservação, ambiente urbano e, de alguma maneira, tivemos a ideia do projeto projeto de urbanização e os conflitos. Outra questão importante de discussão que temos aqui e vimos pesquisadores são instrumentos para ver os dados de satélite em superfície e também ter essa ideia mais precisa os efeitos da urbanização para a produção das cidades e a urbanização, para manter espaços verdes. Acredito que esse é um objetivo transversal que alguns dos pesquisadores estão fazendo de forma mais precisa do que significa ter esse verde e o que deveríamos fazer em larga escala.
So Marian is bringing us a whole system of of point of view. This is we will talk about it later. But I think Wilson Cabral and Venerando brought us important experiences on that. Wilson, in a more comprehensive way, focused in some disasters, some situations with a very interesting, important analysis. So we temos will, algumas análises que são muito importantes com relação a essa informação que deveríamos compartilhar e com outros alunos também. É um seminário multidisciplinário. E para entender a little bit weird, but for us, for our experience, but the problem of the coast erosion on the northeast of Brazil is something that is very important to understand what happened here, what has happened there, as part of a whole system. So, and some ecosystems and environments that we are not alguns ecossistemas e ambientes não somos tão familiarizados, então é muito diferente o que temos aqui e para os espaços e conservação totalmente diferente com o que temos e o que vemos em algumas situações. E podemos ver como propusemos esta questão e contactar para compartilhar esta experiência. E estou bem convencido que nós podemos chegar mais próximos dessa associação, porque é uma instituição que não está tão presente no nosso debate. E acho que é bem importante. E somos bem limitados. E vemos qual que é o impacto disso, já que falamos disso. E Christopher trouxe algumas ideias de que esse conflito entre o planejamento, o processo e os desenvolvedores privados, temos que explicar, e tem uma tradução para esses empreendedores, porque para isso é um tipo de crescimento com alguns aspectos sociais, e esse é o motivo, mas também pode ser visto com alguns estágios e construção ou transformação da cidade por algum setor. Então, é similar, a mesma palavra em inglês tem diferentes significados. A questão é que tivemos alguns desafios com relação a isso, e o que queremos dizer é que o desenvolvedor tem o direito de ter os ganhos disso, e o que foi proposto pelo planejamento não permite ter este proveito. O Estado
é obrigado a indenizar is becoming dangerous to make public urban planning in this Isso pode ser um pouco complicado nesse ambiente. Temos que pensar sobre isso e o que tem acontecido. Que às vezes o que acontece na Europa não acontece aqui. So Fernando told about this shift. He was the urban planning secretary of São Paulo, who directed the last master plan. So, and now he is very critical of the development of that master plan, and also is concentrated in this NGO that's proposing the reuse, new uses for the tops, the rooftops of all the buildings on São Paulo. This is very interesting, this movement that he is doing from Este movimento do planejamento e o plano diretor para este projeto. Estamos tentando unificar a nossa pesquisa. Acho que a política também do outro painel foi suficiente. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Às vezes, os políticos têm uns problemas para conversar com os técnicos, mas temos alguns conflitos com governança e como fazer planos com resultados técnicos. E é importante ter um conhecimento do que é necessário para esses objetivos de governança. Eu estava muito impressionado com isso e outros alunos. Então, como calcular a infiltração em níveis? Similar approach in our engineering schools here. Somehow in São Carlos, not so much in São Paulo, and Santa Catarina, Foz, maybe. And so this is something that we should exchange to. And the idea of this, to retake this traditional system, this is something that we are talking about. Isso é algo que estamos falando agora. E os conhecimentos de como eles preservam as Amazônias. E isso é importante. E ver esse ambiente, a gente precisa testar essa ideia. Como que a gente faz, como foi a questão das águas em Xangai. E as análises do que foi trazido, de como que o alagamento funciona. Eu agradeço, porque para explicar como funciona. Qual é o problema? Não é só fazer jardins por qualquer lugar, é só entender o solo, as seções da situação. Acho que estamos fazendo
efforts to introduce nature-based solutions E here in Brazil. estamos fazendo esforços coordenados para ver isso. E tem alguns projetos que o secretário de Ambiente trouxe para nós, é bem impressionante. Mas o que é mais impressionante e que levou décadas para ser implementado. Isto não é algo regulado. Acredito que amanhã vamos aprofundar mais nessas questões e nas apresentações e tivemos um problema com hardware e amanhã ele vai começar e depois vamos continuar com o nosso programa com Balaji, Marianne de novo. E então vamos ver como que a gente vai trabalhar com nossos convidados. Suresh de novo e Pedro Godoaldo, engenheiro do Centro Tecnológico You kindly accept my invitation to come and we will discuss the efforts that they are doing to introduce nature-based solutions in the new drainage plans for watersheds in São Paulo. So that's it. Anybody else who wants to do any more comment or remarks? To make impacts, you need to change perceptions, and to change perceptions, to make impacts, you need to make people's perception. To change perceptions, you need evidence to convince people. And those data model presentations that you just need to understand who your audience is, what they're interested, what they want to hear, and just sell them in, a buying factor. Yeah. So, pessoal, boa noite, até amanhã cedo. Vai ser na sala ao lado, que é uma sala um pouco menor, porque agora a gente entra mais na dinâmica de curso, né? E o curso vai ser de manhã aqui, à tarde é a visita, né? Todo mundo já preencheu lá o que tinha, as vans estão praticamente todas cheias, tá? Mas ainda tem um outro lugar, ou quem ficou de fora da lista e quiser se somar e tiver condições de ir com o próprio veículo, fiquem à vontade. Né? Fala. Hã? Todo mundo já tem, everybody's set. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you.